Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja agora assistindo a este vídeo, no fundo do meu coração, eu lhe desejo que vá bem, não somente você, mas também a sua casa. E não somente hoje, mas que todos os dias da sua vida, você seja guardada pelas poderosas mãos de Deus. Tá bom? É um desejo sincero aí do meu coração. Você está assistindo o canal Mão no Arado e nós, mais uma vez nesse vídeo, vamos tratar de algum assunto aqui e sempre esse assunto baseado em alguma passagem da Bíblia, a qual nós cremos ser a nossa Escritura Sagrada. Se você quiser se falar conosco, pode enviar um e-mail para mãonoarado2000@gmail.com. Bom, então vamos lá. Este vídeo está sendo gravado numa sexta-feira de Páscoa e essa é a segunda mensagem que eu estou gravando por esses dias sobre o mesmo tema, a Páscoa. Hoje eu quero trazer uma mensagem não sobre a Páscoa em si, mas sobre uma das características ou uma das motivações pela qual nós devemos celebrar também a Páscoa, ok? E eu quero ler com você aqui um versículo que ele está escrito no Evangelho de Lucas, né? O livro de Lucas, o livro chamado Atos dos Apóstolos, que está escrito no capítulo 3, e o versículo de número 19, que diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Isso é muito legal. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Eu quero trazer uma mensagem aqui de alento aos nossos corações e de fortalecimento para você. De certo, nós precisamos sempre ouvir a mensagem de Deus. Isso é uma necessidade das nossas almas, porque é através disso que nós vivemos. Uma pessoa que tem uma fé, ela se relaciona com Deus tendo algumas iniciativas, algumas práticas, e nós sabemos que o modo com o qual nós, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente nós nos comunicamos com Deus, o Deus que nós cremos ser o nosso Deus, é através da oração, através da leitura das Escrituras Sagradas. Isso é de suma importância para todo homem. E aí eu quero fazer um convite a você que me assiste, para que você, mesmo que você não é participante de alguma igreja cristã, de alguma igreja, de alguma denominação evangélica, do segmento católico, da religião católica, e que você possa ler a Bíblia. Você leia a Bíblia. Sabe, que você quebre, que você retire do seu coração alguns entendimentos de que a palavra da Bíblia é de difícil compreensão, que você não consegue entender a Bíblia. Não, isto é muitas vezes uma barreira que se cria, pois a Bíblia ela traz iluminação, ela traz clareza à vida,
A Bíblia desperta o homem e a mulher para caminhar nos lugares mais altos aqui nessa terra e, por fim, voar, subir como os anjos nas mansões, para as mansões celestiais. Então você deve ler as Escrituras Sagradas. Isso é salutar, sabe? Isso é como se fosse uma necessidade de você se alimentar com alimento físico. Você precisa disso para viver. Esta é a resposta que você precisa para o seu coração. Mas Lucas aqui escrevendo, né, ou instruindo no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 19, ele traz uma palavra para arrependimento. Hoje, na sexta-feira da Páscoa, eu quero chamar você, meu amigo, minha amiga, para um momento de reflexão, para um momento de introspecção, para um momento de arrependimento. Esta é uma verdade que nós muitas vezes não queremos nos apegar. Mas pense bem, se não há uma verdadeira necessidade de que a grande maioria da população precisa de arrependimento. Olha para as suas atitudes enquanto eu olho para as minhas, e nós veremos se verdadeiramente precisamos ou não nos arrependermos. Quando eu olho para a vida da grande maioria do povo cristão, vejo que nós nos distanciamos verdadeiramente do propósito para o qual nós fomos criados. Se tem uma coisa que todo homem e toda mulher foi criado, todo propósito é para que viva-se uma vida e que essa vida seja, na sua totalidade, uma entrega ao seu Criador. E nós nos perdemos nisso. Nós depreciamos o sangue do Cordeiro vertido na cruz naquela sexta-feira, onde são 15 horas e 20 minutos aqui. A essa hora ele já estava morto. 20 minutos da sua morte. Ele morreu à hora nona, e a hora nona são 3 horas da tarde. Nós precisamos, então, nos arrependermos de tantas coisas que nós temos feito. E aí agora, nessa pronúncia, eu não quero ser um juiz sobre a sua vida, mas eu quero chamar você ao arrependimento simplesmente pela nossa omissão, muitas vezes. Nós temos nos omitido de sermos servos. Nós temos nos omitido de sermos adoradores. Nós temos omitido de sermos aqueles que buscam a Deus. Nós temos nos omitido de sermos aqueles adoradores. Aqueles que se curvam, aqueles que sobem para adorar. Nós temos omitido a importância, o valor do sangue de Cristo. Nós temos omitido a grandeza de Deus, porque nós temos vivido inconscientemente, involuntariamente, como se Deus nem existisse. Aí Lucas, eles nos chamam para um arrependimento, para um momento de arrependimento de quem? Daquelas pessoas que são lá fora, que não são participantes de algum segmento religioso, das pessoas que não fazem parte da sua igreja. Ele chama para o arrependimento quem? Aqueles que estão lá fora vivendo uma vida segundo os seus próprios conceitos, segundo a sua própria vontade. Não, Lucas chama eu e você para este arrependimento, para que o pecado da omissão, para o pecado do desprezo que nós temos cometido tanto a respeito das coisas de Deus e do próprio Deus, seja perdoado através do sangue de Cristo. Na sexta-feira da paixão,
na sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, data em que nós celebramos, aí estamos a celebrar a Páscoa. Foi justamente nesse período da Páscoa em que Cristo, ele se entrega na cruz por mim e por você, tendo em vista que o significado primário da Páscoa não é em si a morte de Cristo, mas é a salvação dos judeus lá no Egito. E aí Cristo vem e durante o período da Páscoa ele é morto, ele é preso, ele é morto. E aí nós alinhamos, né, a paixão de Cristo, a morte de Cristo com a Páscoa. E nós não temos desprezado isso verdadeiramente. Nós não temos dado crédito merecido a esse Deus, a este Cristo. Neste período da Páscoa, era para todos estarmos a refletir. É para nós, mesmo não sendo judeus, a juntarmos-nos em uma congregação, ou a juntarmos-nos em família, e lembrarmos-nos lá da salvação que houve aos judeus, que o nosso Deus salvou os judeus. Éramos para, neste momento da Páscoa, celebrarmos a vitória que nós tivemos na morte de Cristo, a salvação que nós tivemos na morte de Cristo, o livramento. Arrependemos-nos e convertemos-nos então, para que os nossos pecados sejam apagados, para que assim venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Eu quero convidar você, sabe, a tomar essa atitude, sabe, e mudar conceitos, mudar valores, aquilo que é realmente importante para você, aquilo que realmente é precioso, é valioso para você. Que isso seja as coisas que estejam conectadas com a palavra de Deus, e que as vontades que te agradem, que te fazem bem, que os desejos do seu coração, que os objetivos da sua alma sejam as coisas que verdadeiramente são pertinentes à vontade de Deus sobre todo homem, e que não fira os princípios da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê vida longa, que nesta Páscoa o sangue de Cristo, não somente o chocolate, mas o sangue de Cristo possa verdadeiramente fazer valer na sua vida aquilo pelo qual ele foi designado, o perdão do pecado, e que você se aproprie deste perdão através do sangue de Cristo, para fazer uma reflexão, se arrepender de tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que você sabe que precisa mudar e ainda não fez, mas que neste tempo você venha fazê-lo. Deus te abençoe e te guarde. Essa é uma mensagem bem direcionada, principalmente para nós cristãos. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Um grande abraço.